Na vida cristã, enfrentamos momentos em que nossa fé é posta à prova e nossa confiança em Deus é testada de maneira intensa. Esses momentos são testes que nos ajudam a crescer espiritualmente e a confiar mais plenamente em Deus. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem, quando as bênçãos estão visíveis e as circunstâncias estão favoráveis. Mas é nos momentos de crise, dificuldade e insegurança que nossa fé é realmente provada. Lá no fundo, todos nós já passamos por situações em que sentimos que nossa fé está sendo desafiada. Quando tudo ao nosso redor parece desmoronar e as respostas de Deus parecem demoradas ou ausentes, é natural questionar o propósito e a razão de tanto sofrimento. Mas é exatamente nesses momentos que Deus nos chama a confiar nele. Ele nos testa para ver se estamos dispostos a permanecer fiéis, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Exemplo de Abraão. Abraão é um exemplo poderoso de fé em meio à dificuldade. Quando Deus pediu a ele que sacrificasse seu filho Isaque, Abraão foi desafiado a confiar em Deus, mesmo quando o pedido parecia contraditório e doloroso. No final, Deus proveu uma solução, poupando Isaque e mostrando que a verdadeira fé envolve confiar no plano de Deus, mesmo quando não o compreendemos totalmente. Gênesis 22, 1 a 14. Deus usa essas provas para nos ensinar a depender mais dele, a confiar que sua graça é suficiente para todas as situações. Às vezes, ele nos leva até o limite, não para nos destruir, mas para nos mostrar que sua graça é o que nos sustenta e nos capacita a continuar. A tentação de desistir da missão. Quando as portas parecem fechadas, ou quando as críticas e oposições se tornam constantes, é natural sentir a tentação de simplesmente desistir. O profeta Jeremias também pensou nessa tentação. Anos após sua pregação, sendo rejeitado e perseguido por seu próprio povo, ele chegou a um ponto de desespero, dizendo: "Não mencionarei mais o nome do Senhor, nem falarei mais em seu nome." No entanto, algo queimou dentro dele. "Há no meu coração um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou exausto de contê-lo, já não posso mais." Jeremias 20, 9. Deus colocou algo tão poderoso dentro de Jeremias que, mesmo diante de todas as dificuldades, ele não poderia abandonar sua missão. Essa tentativa de desistir surge muitas vezes porque nos esquecemos do motivo pelo qual Deus nos deu essa missão. Quando Jesus começou seu ministério, ele também foi tentado no deserto, incluindo a tentação de abandonar sua missão em troca de poder e glória imediata. Mateus 4, versículos 1 a 11. Mas Jesus permaneceu fiel ao propósito de Deus, sabendo que seu sacrifício tinha um significado muito maior do que qualquer atalho que o inimigo pudesse oferecer. Essa firmeza nos ensina que, mesmo quando a tentação de desistir é forte, devemos lembrar do propósito divino por trás de nossa missão e confiar que Deus nos dará a força para continuar. Ele também usa a tentativa de abandonar a missão para testar nossa dependência nele. Às vezes, o caminho parece tão difícil que sentimos que não temos mais recursos ou força para seguir em frente. Nesse ponto, Deus nos lembra que nossa força não vem de nós mesmos, mas dele. Como Paulo nos ensina: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12, 9. Quando estamos decididos a abandonar a missão, Deus nos chama a confiar, não em nossa própria capacidade, mas em sua graça que nos sustenta. O teste do sucesso. Às vezes pensamos que os testes de Deus acontecem apenas em meio às dificuldades, quando enfrentamos provas, desafios e adversidades. No entanto, um dos testes mais sutis e poderosos que Deus pode permitir em nossa vida é o teste do sucesso. Como lidamos com a abundância, o reconhecimento e a realização dos nossos sonhos é tão revelador quanto como enfrentamos as dificuldades. O sucesso pode ser uma vitória, mas também pode ser uma armadilha perigosa se não mantivermos nosso foco em Deus. A história do rei Salomão é um exemplo claro desse tipo de teste. Salomão começou sua jornada com uma humildade impressionante, pedindo sabedoria a Deus em vez de riquezas ou poder. 1 Reis 3, 5 a 14. Deus, em sua generosidade, concedeu a Salomão sabedoria,
riqueza, prestígio e sucesso. Mas com o passar do tempo, o sucesso começou a desviar o coração de Salomão. Ele foi seduzido pelas riquezas, alianças políticas e esposas que o levaram a adorar deuses estrangeiros. 1 Reis 11, 1 a 16. Isso nos ensina que o sucesso, quando não administrado com sabedoria e humildade, pode nos afastar de Deus. O teste do sucesso desafia nossa humildade. Quando estamos em tempos de sucesso, é fácil esquecer quem nos deu essas vitórias. Muitas vezes nos tornamos complacentes, acreditando que as conquistas vieram por nosso mérito próprio. No entanto, Deus nos lembra que tudo o que temos, nosso talento, oportunidades e até nossas riquezas, vem dele. Deuteronômio 8, 17 a 18. Deus pode te levar ao limite. Às vezes, sentimos que chegamos ao nosso limite, que não temos mais forças para seguir em frente. Esses momentos de extrema dificuldade e tensão não são acidentes. Muitas vezes, são testes que Deus permite para nos levar a uma confiança e dependência mais profundas dele. Ele nos leva ao limite não para nos destruir, mas para nos mostrar que, mesmo quando estamos no fim de nossas forças, o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. O apóstolo Paulo experimentou isso de maneira muito pessoal quando falou sobre um espinho na carne, uma aflição que o afligia profundamente. Ele pediu a Deus 3 vezes para ser livrado, mas a resposta de Deus foi: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12, 9. Deus não removeu o problema, mas deu a Paulo a força para suportá-lo. Isso nos ensina que, quando somos levados ao limite, devemos aprender a depender não de nossas próprias habilidades ou recursos, mas da graça de Deus. Outro exemplo poderoso é o de Elias, que após uma grande vitória no Monte Carmelo, foi levado ao limite emocional, físico e espiritual, chegando a pedir a Deus que tirasse sua vida. 1 Reis 19, 4. Mas foi nesse momento de desespero que Deus se revelou a Elias, não com um grande milagre ou espetáculo, mas com um sussurro suave, oferecendo-lhe descanso e renovação. Deus não o deixou sozinho em seu desespero, mas o conduziu de volta ao caminho. Se você está enfrentando momentos de grande pressão, dificuldades ou até mesmo o sucesso, lembre-se de que esses testes são oportunidades de crescimento espiritual. Deus nos fortalece, seja nas dificuldades ou nas vitórias, para que possamos permanecer firmes em nossa missão e dependentes dele. Quando chegamos ao nosso limite, Deus se revela como nosso sustentador. Sua graça é suficiente e seu poder se manifesta nas nossas fraquezas. Persevere, porque Deus nunca nos leva ao limite para nos deixar ali. Ele nos leva até lá para nos mostrar que, quando chegamos ao fim de nós mesmos, é aí que encontramos a plenitude dele. Enquanto passamos por esses testes, é importante lembrar que cada um deles vem acompanhado de uma promessa de Deus. Ele estará conosco em todos os momentos, seja no deserto da tentação, na solidão das dificuldades, no auge do sucesso ou no limite da nossa força. Deus não nos abandona. Ele é fiel para nos sustentar e nos dar a direção necessária para perseverarmos. O próprio Jesus nos deixou uma promessa maravilhosa em Mateus 28, 20. "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Isso significa que, em qualquer situação que enfrentarmos, podemos contar com sua presença constante, com seu consolo e com sua direção. Deus também nos ensina que, por mais que os testes possam ser difíceis, eles não são permanentes. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4,17, "Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação." O sofrimento que enfrentamos nesta vida tem um propósito divino e, no tempo certo, dará frutos de esperança e glória. A visão eterna que Deus nos oferece ajuda a nos manter firmes durante as provas e a olhar para a recompensa que Ele tem preparado para aqueles que perseveram. O propósito por trás dos testes. Quando Deus nos testa, Ele não está apenas permitindo dificuldades para que possamos ser afligidos, mas Ele nos permite ser moldados e transformados. Cada situação difícil é uma oportunidade de ser mais como Cristo.
Como o ouro é refinado no fogo, nós também somos refinados nas dificuldades. Deus usa as adversidades para tirar as impurezas de nossas vidas, para nos purificar e para nos preparar para os planos que Ele tem para nós. Além disso, em meio a esses testes, Deus também nos ensina a ser mais compassivos com os outros. Muitas vezes, as situações difíceis pelas quais passamos nos tornam mais sensíveis ao sofrimento alheio. Como diz em 2 Coríntios 1, 3-4, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Deus usa os testes para nos ensinar a oferecer consolo, ajuda e compaixão a outros que estão enfrentando dificuldades. Reflexão final. Por fim, devemos lembrar que o propósito de todos os testes e desafios da vida é nos aproximar de Deus, nos tornar mais dependentes de sua graça e nos moldar à imagem de Cristo. Não importa o que você esteja passando hoje, seja uma tentação de desistir, o teste do sucesso ou o limite da sua resistência, Deus tem um propósito eterno em mente. Ele te sustenta, te fortalece e, acima de tudo, Ele é fiel para concluir a boa obra que começou em sua vida. Filipenses 1:6. Se você se sente sobrecarregado ou perdido, saiba que não está sozinho. O Senhor está ao seu lado e Ele nunca vai te deixar. A vitória é garantida para aqueles que permanecem firmes em sua graça. Portanto, continue caminhando com fé, sabendo que a missão que Deus colocou em seu coração tem um propósito eterno e que Ele estará com você até o fim.